Fala galera, aqui ó, São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Olha gente, aqui ó, quem foi campeão da Copa do Brasil ó, São Paulo, São Paulo, tricolor. Falar essa emoção dessa conquista, o quanto isso tira do peito o sentimento que vocês viveram recentemente, uma equipe que não estava necessariamente tida como uma favorita para essa competição quando o Dorival chegou e promoveu essa transformação. Cara, que ano maravilhoso, que vitória, que conquista. Essa torcida merece, cara. Enquanto ninguém acreditava na gente, o torcedor veio, compareceu, nos apoiou e eles merecem muito. Nós estamos muito felizes, cara, de ver essa Deus se dedicou. Eu acho que é uma conquista do grupo. O grupo foi muito forte, tá todo mundo de parabéns e é indescritível. Eu não consigo achar palavras pra te falar a alegria, a gratidão que eu tô por ter conquistado esse título hoje. Você que passou tanta coisa na sua carreira, chegou aqui, teve quando você chegou no São Paulo e foi abraçado pelo torcedor. Eu sei que o título é sempre muito coletivo, mas o que significa pra você viver esse momento, tendo tido muito carinho da torcida especialmente? Eu venho trabalhando há 22 anos para conquistar o título jogando, fazendo todo o campeonato. Para mim, essa conquista vale a minha vida profissional. É meu sonho e eu trabalho. Desde os 12 anos, quando eu saí de casa, a minha intenção sempre foi isso, viver do futebol. E, cara, viver momentos assim igual eu tô vivendo hoje, algo que eu nunca mais vou esquecer, jamais. E eu vou ter esse dia de hoje aí como um dos melhores dias da minha vida, com certeza. Muito bem, muito obrigado ao Brizola trazendo aí o Rafael. E essa foi sempre uma posição difícil, né, Ricardinho? Desde que o Rogério Ceni parou de jogar, o São Paulo tentou vários goleiros, vários não conseguiram avançar, porque o torcedor sempre que havia um probleminha lembrava do Rogério. O Rafael aparentemente até aqui tem conseguido superar isso, né? Sem dúvida, nenhum dos goleiros, não só o Rafael, mas daqui pra frente, vai conseguir construir a história que o Rogério tem no São Paulo. Mas em algum momento o São Paulo teria que ter um goleiro que pudesse se manter, que pudesse conquistar títulos, que pudesse de repente passar uma segurança pro torcedor, pro time. E eu acho que o Rafael vem conquistando isso. Essa conquista da Copa do Brasil você vê que nos minutos finais ele fez uma grande defesa no chute, né, do Ayrton Lucas, que era uma das últimas oportunidades do Flamengo, né? E ele conseguiu dar a sua contribuição no início do jogo também. Então ele veio ocupando esse espaço que o Rogério fez história, que é talvez um dos maiores ídolos da história do São Paulo, mas o Rafael começa a construir da sua maneira, junto com esse elenco, com outros jogadores também que em algum momento não estavam atuando e que com a chegada do Dorival também conseguiram ter mais espaço e hoje conquistam essa Copa do Brasil. E ele falou ali, é bom ser campeão jogando, né? Porque nos outros títulos do Atlético e no Cruzeiro, é o quarto título dele, ele não era o titular, né? Não, só para completar aquele comentário sobre o ano do Flamengo, o Flamengo disputou 7 competições, ele perdeu todas. Ainda está disputando o brasileiro, mas nesse momento está em 7º lugar. Então é um ano que certamente vai trazer uma renovação no Flamengo para 2024. Ele jogou 7 competições e perdeu praticamente as 7. Ainda mais se a gente pensar, né, no investimento que o Flamengo faz nesse time, no quanto custa esse time, dos jogadores importantes que esse time tem, não ganha nada no ano. Né? E vai perdendo dinheiro, que por exemplo, ano que vem tem Supercopa do Brasil. O Flamengo jogava todas as Supercopas do Brasil. Quem vai jogar é o São Paulo. A não ser que o Flamengo consiga um milagre no brasileiro e seja campeão brasileiro. Mas nesse momento ele está pouco provável. Em 7º lugar. Mas a primeira questão é o Flamengo pensar em classificar na Libertadores antes de pensar no título, né? Porque ele está longe. Ele tem que primeiro conquistar a vaga no Campeonato Brasileiro agora. Esse tem que ser o pensamento do Flamengo. Esse é um momento importante, bonito, né? Os jogadores se cumprimentando. A gente vê o Caleri tá ali, o Dorival Júnior tá ali, alguns membros do staff do São Paulo cumprimentando os jogadores do Flamengo, fazendo um corredor, né, para que o Flamengo passe e venha receber aqui a sua premiação como segundo colocado, como vice-campeão brasileiro. Deste São Paulo, Leto, que era isso que eu ia te perguntar, que nunca foi apontado como, não, o São Paulo é favorito. Ninguém chegou e falou, não, o São Paulo é favorito para ganhar a Copa do Brasil. Lá no começo eu tô dizendo, evidentemente, né? E depois que o Dorival chegou, aparentemente o time foi se acertando e sem ser um jogo
um time com jogadores brilhantes acaba chegando a uma conquista das mais importantes. É competitivo e é bem treinado, né? É bem treinado, tem soluções interessantes. E o Dorival conseguiu transformar o Alisson num ótimo segundo volante, jogador de meio campo. Achou o espaço do Rato no jogo, pelo lado. Nestor, um jogador diferente também, com ele jogando um pouco mais adiantado. Enfim, o trabalho do Dorival, mais uma vez, precisa ser ressaltado. É um time que consegue cumprir essa meta, essa missão, ganhar a Copa do Brasil. Ainda não é o time ideal, não é o time que o torcedor do São Paulo sonha, mas é um time competitivo. E olha como o jogador do Flamengo saúda o Dorival Júnior. O Dorival que tá ali, né, na ponta do corredor ali, quando os jogadores do Flamengo vão passando, ele está cumprimentando todo mundo, né? Aí, uma grande maioria trabalhou com ele na temporada passada e os jogadores do Flamengo... Essa é uma cena constrangedora para a diretoria do Flamengo, que mandou o Dorival Júnior embora depois dele ganhar a Copa do Brasil e a Taça Libertadores. E aí os jogadores vão recebendo as suas medalhas de prata, né, para os jogadores vice-campeões aí da Copa do Brasil. O Dorival segue ali, ó, cumprimentando. Aliás, todo o pessoal de São Paulo tá ali, né? A gente vê que ali no fundo tem muitos jogadores, o pessoal da direção do São Paulo também tá por ali para cumprimentar os jogadores do Flamengo que vão recebendo aí as suas medalhas e já tem até o troféu de vice-campeão aí para o time do Flamengo. Milton, o Flamengo, ele durante esse ano, ele tomou algumas decisões equivocadas, né? Que a gente pode falar que acho que nem é o caso, né? Tanto em relação a treinadores, quanto em relação a até algumas situações do dia a dia, né? De confusões e tal. Mas a principal, não porque o Dorival ganhou o campeonato, mas a principal foi ter não renovado o contrato do Dorival. Por que isso? Porque não pode você ganhar 2 títulos no final do ano e você não renovar o contrato do treinador. Isso tem que ter muito entendimento de futebol, tem que ter muito conhecimento, tem que saber o que está se passando num clube como o Flamengo para você tomar uma decisão dessa, né? Então, eu acho que a principal decisão errada do Flamengo foi no final do ano passado não ter a manutenção do treinador. E não é porque o Dorival está ganhando o título com o São Paulo, não. Poderia ser qualquer outro treinador, né? Você tem um grupo, você tem 2 conquistas, mas o time não jogava bem. Sim, mas o time continua não jogando bem, tanto é que esse ano teve quantos treinadores do Flamengo? Mas ele tinha título, né? Ele conseguia conquistar. Então, para mim, esse foi o maior erro do Flamengo. E aí a consequência são essas decisões que o Flamengo nesse ano não conseguiu ganhar. E não tem como isso não repercutir no grupo, né, Ricardinho? Né? Que é praticamente esse mesmo grupo do Flamengo. A ponto de São Paulo formar um time tão homogêneo, né, e tão bem treinado, que traz uma estrela internacional como o Rames Rodrigues, que sequer joga nesse time, nem nas substituições, né? Nem pra entrar durante o jogo. Ele trouxe o Pato, que hoje nem do banco não ficou. Pois é, o Pato nem no banco ficou, que foi outra contratação que o São Paulo fez também durante a temporada. Milton, Diga lá, Bruno. só uma curiosidade aqui sobre o São Paulo. Primeiro que a torcida do São Paulo está cantando ironicamente Fica São Paulo, e o São Paulo não está aqui no campo. Acabou o jogo, ele foi pro vestiário, a gente não viu o São Paulo aqui. Quase todos os membros da comissão técnica, além de jogadores, recebendo medalha de prata, mas o São Paulo não está por aqui não. A gente viu que acho que todos os jogadores já passaram e exatamente o staff do São Paulo que está passando. Aí não estamos vendo o Juan aí, né? O staff do Flamengo que está passando, recebendo também todas as suas medalhas. E cada um que passa no Flamengo, né, antes de receber medalha, é o Dorival que está ali cumprimentando. Exatamente, a gente tem mostrado essa imagem com muito destaque aí, porque é muito interessante e a gente percebe que a maioria abraça, né? Troca algumas palavras. Ali, porque aquilo que eu estava dizendo antes, ele deixou o clima. Lá no Flamengo. Coisa que não existe mais no Flamengo. E esse acho que é o grande desafio, né, a partir de agora, é como reconstruir esse Flamengo, que no máximo vai conseguir uma vaguinha de Libertadores pelo Campeonato Brasileiro e tem que projetar a temporada no ano que vem, né? Essas imagens são bonitas, os filhos, as famílias dos jogadores, todo mundo vem para dentro do campo para fazer parte, né, porque as famílias fazem muito parte. O Ricardinho, que foi jogador durante tantos anos, né, a gente sabe, né, Ricardinho, como provavelmente a sua família sofreu e como sofrem as famílias desses jogadores, porque é muita viagem, é muito treino, é muita concentração, enfim. Família é tudo. Sabe por quê? Porque nesse momento celebrar é muito gostoso, mas a vida do jogador de futebol não é só celebrar, é deixar a família, viagem, treino, né? São bons momentos na carreira, são momentos não tão bons. Gente, o vídeo tá ficando muito comprido, então eu vou terminar por aqui e vai ter continuação.